o que eu posso fazer, eu posso é precipitar a crise de passagem. E, para isso, vamos dizer, é claro, o sujeito tem que identificar claramente em que camada ele está, e com toda honestidade reconhecer isto. Muito bem, então a pergunta é, se há algo a fazer para você apressar ou provocar a passar de uma camada a outra. Bom, é claro que existe, se não existisse eu nem daria este curso. Porque evidentemente eu não tenho a ilusão de que todo mundo vai chegar aqui, ou em plena maturidade, pronto para desenvolver uma personalidade intelectual. Não posso acreditar nisso. Mas é evidente, as pessoas às vezes estão em camadas bem mais baixas, mas o que eu posso fazer, eu posso é precipitar a crise de passagem. E, para isso, vamos dizer, é claro, o sujeito tem que identificar claramente em que camada ele está, e com toda honestidade reconhecer isto. Essa honestidade não lhe dará maturidade ainda, mas simplesmente precipitará a crise de passagem. Então, o critério para você saber em que camada está é perguntar assim, aonde dói? O que me ofende e me magoa profundamente? Então, quando você vê dois menininhos pequenos, que um tenta tomar o brinquedo da mão do outro e desce a mão, então você vê que simplesmente contrariar o instinto de um já é ofendê-lo. Então está na camada 2, porque o que quer que se oponha ao seu instinto dói nele. Então é evidentemente camada 2. E assim por diante. Então, quando você estuda, por exemplo, a vida do Padre Pio, que é o homem que está na camada 12, a camada 12 é o confronto com a eternidade, o Padre Pio só se ofendia, só se magoava com aquilo que ofendia a Deus. Ofender o Padre Pio, podia ofender do jeito que quisesse. Boicotar os planos dele, também não mexia muito, não, mas se ele visse que a coisa ofendia gravemente a Deus, aí ele ficava uma fera. Então, quer dizer, ele vivia ali, esse era o lugar permanente onde ele estava. Então, pergunto a você, o que me dói? Não, o que me magoa profundamente, o que me frustra profundamente? E aí você vai ter a resposta onde você está acamado. Se você é dessa camada que vive ressentido com o mal que lhe fizeram, não aceita a rejeição, a garota não quis ir para o motel com você, você disse que seu mundo acabou. Então, meu filho, você está em plena camada 4. E assim por diante. Se, vamos dizer, você não suporta a derrota, de jeito nenhum. Em tudo você tem que mostrar que você é o primeirão. Está na camada 5ª. Estando na camada 5ª significa o seguinte, você não está preparado para a vida em sociedade. Quer dizer, a camada 5ª é própria, vamos dizer, da 16, 17 anos, onde você ainda tem um pai que te protege, o pai é o seu mediador na vida social. Você participa da vida social através da família e do pai. Você não tem uma função própria ainda, Então, é claro que a gente pretende que as pessoas mudem de camada rapidamente. E também tem uma pergunta, você não pode recair? Claro que pode. Por exemplo, suponha que você viva numa situação extrema, que você esteja num campo de concentração, sem ter o que comer, pesando 32 quilos. Tá certo? Então, as suas únicas preocupações serão de camada 2, evidentemente. Mas isso é temporário. Agora, pode se tornar permanente em certas circunstâncias. Mas isso é uma desgraça. Isso não é para acontecer. Pelo próprio exemplo que eu estou dando, isso não é o caminho normal da humanidade. Agora, uma coisa importante é o seguinte: na medida que você passa de uma camada a outra, você tende a se aproximar de pessoas que estão na mesma camada e que estão entendendo as coisas no mesmo código seu. Não é isso? Porém, se quando você passa de uma camada a outra, você só está convivendo com pessoas da camada anterior, você vai ter muito problema. Você pode ser, de certo modo, forçado
a não se desenvolver, forçado a voltar. Embora você não esteja realmente ali, então você vai ter, como é que se diz, uma comunicação de 2 andares, né? O que você diz significa uma coisa para você, mas vai significar outra coisa completamente diferente para aqueles que te cercam. Durante quanto tempo você vai suportar esse isolamento? Então é possível que você corte a própria cabeça simplesmente para voltar a ser do tamanho que os outros eram. Diz, eu cresci demais, então agora tem que cortar, porque senão, né, meus amigos não vão gostar mais de mim, e assim por diante. Então, é natural que as pessoas procurarem convivência, pelo menos a convivência mais intensa, com pessoas que estão na sua camada, que têm os seus mesmos interesses e que têm, portanto, os mesmos pontos doloridos, né?